Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero começar te fazendo uma pergunta, lançando uma pergunta no ar. Parece uma pergunta estranha, né? Meio que sabendo da resposta, que é uma resposta óbvia. Mas você vai entender por que eu vou perguntar isso e por que essa pergunta tem que ser uma pergunta inicial, porque no desenrolar do devocional você vai entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero ministrar no seu coração através da palavra de Deus. Você quer viver bem? Você quer viver bem em todas as esferas da sua vida? Entenda que a nossa vida ela é composta de detalhes e esferas de vida. Nós temos a nossa vida profissional, nós temos a nossa vida pessoal, nós temos a nossa vida familiar, nós temos a nossa vida financeira, nós temos a nossa vida espiritual, nós temos a nossa vida matrimonial para quem é casado. Essas são as esferas que compõem a nossa vida. E a pergunta que eu quero lançar hoje de manhã para você é: você quer viver bem todas essas esferas da sua vida? Parece uma pergunta meio estranha, porque você de repente do outro lado deve estar dizendo: claro, pastor, quem não quer viver bem? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Você precisa decidir que quer viver bem. Você precisa decidir que você quer viver uma vida boa, uma vida tranquila, leve. É possível. Veja bem, eu quero abrir um parênteses. Eu não estou falando uma vida com ausência de problemas, porque essa vida não existe. Eu sei que eu estou falando com pessoas adultas aqui, ok? Eu não estou dizendo que é uma vida com ausência de problemas. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Enquanto estivermos vivos, enquanto o fôlego de vida estiver em nós, teremos desafios, teremos demandas, teremos preocupações. Não somos Deus, somos ser humano, limitados. Mas a pergunta é: independente das circunstâncias da vida, você quer viver bem? Isso é uma decisão. Isso é uma convicção. Sim, eu quero viver bem. Todas as esferas da minha vida. Se a resposta for sim, existem alguns ingredientes para isso. Que a própria palavra de Deus, que é maravilhosa, a cada dia mais eu me apaixono por essa palavra. Ontem eu participei de um intensivão de ensino em São José dos Campos de palavra, e eu confesso que voltei com a carga lá em cima. Foi o dia inteiro numa mentoria, numa imersão maravilhosa da palavra de Deus. Eu acho que durante essa viagem Deus me deu essa palavra, ministrou no meu coração quando eu estava voltando para cá. Você quer viver bem? A palavra de Deus nos ensina como. Nos ensina como. Grave bem esses ingredientes e os coloque em prática e se prepara para o resultado. São ingredientes simples, porém você precisa decidir por eles. Você precisa colocar eles nessa receita da vida para que você possa viver bem todas as esferas da sua vida. Amém? Vocês estão comigo?
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 ao 22. Preste bem atenção nessa palavra. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Entenderam? Estejam sempre alegres. Não de vez em quando, sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, não em algumas, todas. Pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, inclusive o que eu estou dizendo aqui hoje. E fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Queridos, a nossa vida nada mais é do que momentos que vivemos. A nossa vida é um conjunto de momentos que são vividos em todas as esferas da nossa vida. A vida acontece no presente. A vida acontece agora. São 8h11 da manhã. Eu e você agora estamos existindo. Isso daqui a pouco vai virar passado. Quando for 8h12, 8h11 virou passado. A nossa história ela vai sendo montada, ela vai sendo construída num conjunto desses momentos vividos em todas as esferas da vida. O que estamos vivendo agora, nesse horário, juntos aqui, é um momento que está sendo construído e que ficará no passado. Porque a nossa vida nada mais é do que esses momentos vividos. A cada dia, queridos, começamos uma nova caminhada, um novo dia, traçamos os nossos planos, projetos, fazemos os nossos passos e começamos a caminhar para que tudo aconteça. Para que o dia seja um dia tranquilo. Agora, queridos, precisamos ser honestos com nós mesmos. Nem sempre é assim. Dias tranquilos, nem sempre as coisas saem como desejamos, como planejamos. O dia pode começar bem, porém, durante o seu percurso, coisas acontecem, notícias chegam, palavras são nos ditas, sentimentos nos apoderam, pensamentos dominam a nossa mente. E, queridos, dependendo de como foi o dia, não conseguimos descansar, pois as emoções, os nossos pensamentos começam a ditar regras da nossa vida. Mas nessa manhã eu quero usar essa palavra de Paulo, cheio do Espírito Santo, para revelar alguns ingredientes para vencermos a cada dia e construirmos uma vida vitoriosa, uma vida de alto nível, uma vida de discípulo de Cristo, uma vida de homens e mulheres de Deus, prontos para viver a cada dia, independente de como esse dia será. Não são os dias que ditarão as suas regras, não são seus sentimentos que ditarão as suas regras, não são os seus pensamentos que ditarão as suas regras, mas é o poder da graça, do favor e do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, amém?
É isso que vai ditar a regra, a conduta, a forma, a caminhada que você vai viver. Paulo, cheio do Espírito Santo, nos revela poderosos ingredientes, porém parecem simples, mas que fazem toda a diferença se forem colocados nessa receita do dia, para que esse dia seja um dia abençoado. O primeiro ingrediente para você viver bem, esse dia que está começando, é a alegria. Faça da alegria uma decisão contínua. Faça da alegria uma decisão contínua. Paulo começa o versículo dizendo: estejam sempre alegres. Você já conviveu com aquela pessoa que ela nunca está triste? Você já andou com uma pessoa que ela está sempre com um sorriso no rosto, ela está sempre feliz? Chega a ser contagiante. Mas lá no fundo, ou em alguma esfera da vida, ela está sofrendo muito. Você nem imagina porque ela está sorrindo. Ela está alegre, ela está feliz. Geralmente são pessoas que entenderam que a sua alegria e a sua felicidade não vem das circunstâncias, mas vem do Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Geralmente são pessoas que entenderam que, independente das circunstâncias, a alegria é um estado de espírito, não é um sentimento. Porque sentimento vem e passa, mas o estado de espírito ele permanece. A alegria é um direito de todo cristão. É um favor que vem do alto e nos inunda da cabeça aos pés. Mas essa alegria, como tudo na vida de um cristão, tem que ser apropriado pela fé. Tem que ser apropriado pela fé. Porque em Deus sempre teremos uma fonte de gozo e prazer diários. E para isso, queridos, entenda uma coisa: o Senhor é a base e o motivo da nossa alegria. Eu me alegro no Senhor. Eu tenho uma vida feliz no Senhor. Eu vivo esse dia no Senhor. Por isso eu me alegro nele, independente das circunstâncias. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo fala de novo: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, diz Paulo, alegrem-se. Quem está falando isso é um homem que foi apedrejado, um homem que foi perseguido, um homem que passou fome, um homem que passou frio, um homem que foi preso, um homem que foi açoitado e um homem que morreu decapitado no final da sua vida. Ele diz, esse homem: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegria muda a atmosfera. Alegria muda ambiente. Sabe aquela pessoa que chega num ambiente toda alegre e feliz e vai contagiando que nem fogo? Um vai ficando alegre. Eu vi um vídeo uma vez que eu achei um barato. Uma pessoa começou a sorrir do nada, dentro de um vagão de um trem. Ela começou a sorrir. E ela não parava de sorrir. A pessoa do lado, sem entender nada, também começou a sorrir. A outra pessoa do outro lado, sem entender nada, começou a sorrir. É assim que tem que ser. Ninguém sabia da vida de ninguém. Ninguém sabia quem estava passando o quê. Mas estavam sorrindo. E até mesmo sem saber o motivo. Mas nós sabemos o motivo da nossa alegria. Nós sabemos o motivo do nosso sorriso. Porque a base disso é o Senhor. Salmos 16, versículo 11 diz assim: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Eu vou repetir, Salmo 16, versículo 11: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre.
para sempre. Eu não sei como você está hoje, mas a minha oração é que Deus derrame agora alegria na sua alma, no seu espírito. Alegria na sua vida hoje. Alegria no seu dia hoje. Esteja alegre em todo tempo. Amém? O primeiro ingrediente é a alegria. Abacuque entendeu isso. O profeta Abacuque. Ele entendeu que a alegria dele, a satisfação dele não vinha das circunstâncias, não vinham dos seus planos, não vinham dos seus projetos que poderiam se frustrar. Ei, entenda uma coisa, querido. Eu quero abrir um parênteses, não está nem no meu esboço, mas o Espírito Santo me incomoda para dizer isso para alguém que está aí. Entenda uma coisa. Nem sempre os seus planos, os seus desejos, as suas vontades acontecerão. Na maioria das vezes, os teus planos, a força do seu braço, a sua vontade, te frustrarão. Entenda isso. Quantas coisas você já tentou fazer e se frustrou? Quantas coisas você já planejou e frustrou? Quantas coisas você já idealizou e frustrou? Ei, tira a mão. Deixa os planos de Deus prevalecer. Deixa a força de Deus sobre você prevalecer. Deixa a vontade de Deus sobre a sua vida prevalecer. E você jamais se frustrará. Jamais se frustrará. Abacuque passou por isso. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que a colheita da azeitona não dê o seu fruto, os campos não fiquem produtivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais ficam vazios, ainda que tudo isso aconteça, ainda que meus planos não dê certo, ainda que aquilo que eu tentei fazer não funcionou, ainda que um amigo, um parente ou uma pessoa me abandonou, ainda que os amigos forem embora, ainda que as circunstâncias financeiras da minha vida não estão tão boas assim, ainda que uma enfermidade tomou conta do meu ser, ainda que eu não entenda nada que está acontecendo, ainda que eu não tenha resposta de nada, eu vou continuar o versículo. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Está difícil? Se alegre no Senhor. Está doendo? Se alegre no Senhor. Não está entendendo o que está acontecendo? Se alegre no Senhor. Não sabe como vai ser daqui para frente? Se alegre no Senhor. Ainda assim, me alegrarei no Senhor. Que o Senhor seja a base, a fonte da sua alegria, da nossa alegria. Outra coisa importante para observar sobre a alegria é que a palavra de Deus é a fonte da nossa alegria. Queridos, esse livro não é um livro comum. Esse livro é vida. Esse livro é alegria.
Esse livro é correção. Esse livro é conduta. Esse livro é promessa. Esse livro é boca de Deus. Esse livro é palavra. Esse livro é sustento. Jamais negocie o seu momento de leitura da palavra de Deus. Jamais. Eu estava voltando de viagem ontem à noite. Não levei minha Bíblia, mas eu estava no celular e quando Deus foi ministrando essa palavra no meu coração, eu fui meditando na palavra, na própria Bíblia do celular, e Deus foi ministrando, aquilo foi me enchendo de alegria dentro do carro. Eu não estava dirigindo, obviamente. Eu falei, mas Senhor, essa fonte é inesgotável. Essa fonte é uma fonte inesgotável. É uma fonte eterna. É uma fonte que não tem fim. É uma fonte que não tem fim. Por isso, queridos, não se aparte desse livro. Quer se alegrar na família? A palavra de Deus tem alegria para você na família. Quer se alegrar nos seus negócios? A palavra de Deus tem alegria para os seus negócios. Quer se alegrar no seu trabalho, na sua profissão? A palavra de Deus tem alegria. A palavra de Deus tem alegria. Queridos, por favor, eu não estou pedindo, eu estou fazendo um apelo. Jamais negocie seu tempo de leitura da palavra diária. Jamais. Isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua vida. Olha o que Jeremias escreve no capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16. Quando descobri a sua palavra, devorei. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois eu pertenço a ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Queridos, o nosso corpo, a nossa carne, estou falando de corpo físico agora, ele precisa de alimento. Ele precisa de alimento para viver, para produzir aquilo que o corpo precisa. Precisa de alimento para produzir reações químicas dentro do corpo. Precisa de alimento para produzir bem-estar, porque comer é bom, principalmente o cristão que mais faz é comer, né? Agora entenda uma coisa, a nossa alma, o nosso espírito também precisam de alimento. Sabe para quê? Para produzir esperança, para produzir fé, para produzir gratidão, para produzir vida. Qual é o alimento da nossa alma e do nosso espírito? Está aqui.
o nosso espírito e a nossa alma têm necessidade de Deus, tem necessidade da palavra. Por isso que você que frequenta uma igreja e se não frequenta deve, quando você se envolve com a igreja, quando você se envolve com as pessoas, quando você se envolve com a comunidade, quando você faz parte do corpo de Cristo, quando você não está ali, você sente falta. Ei, não é você, não é o seu corpo, é a sua alma e o seu espírito que estão lá dentro gritando pela palavra, gritando pela presença de Deus. Queridos, alimente o seu espírito e alimente a sua alma todos os dias, porque ela vai te alegrar, porque quando descobri a tua palavra, devorei-a, são minha alegria e dão prazer no meu coração, pois a ti pertenço, meu Senhor, diz Jeremias capítulo 15, versículo 16. Sabe, quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, nós somos abastecidos de alegria. Queridos, quando termina um culto, eu saio da igreja alegre. Quando eu ministro a palavra, eu ministro de forma alegre, feliz. Por isso, queridos, é importante abastecer-se diariamente. Vocês acham que eu faço esse devocional todo dia? Por quê? Para me abastecer. Eu gerei esse compromisso através de Deus comigo. Quando Deus ministrou no meu coração, eu gerei esse compromisso para eu poder me abastecer. Eu estava vindo ontem de viagem, eu falei, meu Senhor, eu preciso de uma palavra amanhã. Para mim e para aqueles que estarão online comigo. E Ele me deu essa palavra, ingredientes para uma vida vitoriosa. E o primeiro ingrediente é a alegria. Quantas vezes você chegou abatido num culto, num devocional como esse, e a palavra devolveu ânimo ao seu coração? Eu passei o devocional hoje de manhã escrito, e eu já tive um feedback de uma pessoa. Uma pessoa escreveu para mim, retornando a mensagem: bom dia, pastor, obrigada pela palavra. Eu estava desanimada, era tudo que eu precisava ouvir. Ei, a palavra levanta, a palavra sustenta, a palavra coloca de pé. Se abasteça todos os dias. Amém? Segundo ingrediente que precisamos para uma vida vitoriosa: oração. Ore o tempo todo. Ore o tempo todo. O verso 17 de 1 Tessalonicenses que lemos, Paulo diz: nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Nunca. Queridos, a oração é o nosso combustível. A oração é o nosso momento mais íntimo com Deus. É a chave mais importante da vida cristã. Jesus Cristo foi um homem de oração. É pela oração que mantemos a nossa comunhão com Deus. É pela oração que ouvimos a voz de Deus e recebemos a direção. Os discípulos de Jesus, entendam, eles viram tudo que Jesus fez. Os discípulos de Jesus viram Ele ressuscitar Lázaro. Os discípulos de Jesus viram Ele multiplicar pães e peixes. Os discípulos de Jesus viram levantar paralíticos aleijados. Os discípulos de Jesus viram curar cegos, expulsar demônios. Mas entenda uma coisa: os discípulos de Jesus ficaram realmente impactados pela maneira que Jesus orava, pela maneira que Jesus era disciplinado na oração. Por isso, os discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Qualquer coisa para Jesus. Qualquer.
Isso me emociona até quando eu falo. Eles poderiam ter pedido qualquer coisa. Eles estavam diante de Deus. Eles estavam diante daquele soberano. Mas eles pediram uma coisa. Senhor, ensina-nos a orar. Eles não falaram, ensina a expulsar demônio, nos ensina a curar um paralítico, nos ensina a multiplicar pães e peixes, nos ensina a ressuscitar um morto, nos ensina a andar sobre as águas. Não, porque essas coisas não impactaram. Essas coisas são resultados de quem tem fé, resultados de quem anda com Deus. Milagres é resultado de quem anda com Deus. Mas eles viraram para Jesus e falaram, mestre, nos ensina a orar, nos ensina a ter intimidade com o Pai, nos ensina a conversar com o Senhor, nos ensina a ter essa comunhão plena que o Senhor tem. Daí surgiu o Pai Nosso. E ele começa a oração de uma forma muito linda. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Foi isso que Jesus Cristo ensinou. Queridos, quer ter uma vida vitoriosa? O primeiro ingrediente é a alegria. Seja alegre, feliz. O segundo ingrediente, ore, seja um homem, uma mulher de oração. Seja um homem e uma mulher de oração. Orar sem cessar, disse Paulo. Orar não é palavras chiques, rebuscadas, de peso, não. Orar é conversar com o seu Pai, que te ama profundamente, que te ama plenamente. Ore. Ore o tempo todo. Ore sem cessar. Ore em espírito. O que é orar em espírito? Em pensamento. Não precisa ficar falando. Quando terminar o devocional, eu vou precisar sair. Eu tenho umas coisas para resolver na rua. Vocês acham que eu vou sair como? Em oração. Mentalizando. Pensando no meu Senhor, no meu Deus. Preparando para o culto à noite, que vou estar lá no culto à noite adorando, dizendo o quanto eu amo, o quanto Ele é Deus na minha vida, o quanto eu sou alegre por viver nele, por Ele, com Ele. E vou fazendo o meu dia acontecendo, alegre, orando, feliz. Ah, pastor, então você não tem problema. Posso listar para você alguns? Eu tenho uma lista aqui. Você quer saber? Eu tenho uma lista, eu tenho um pergaminho de problemas. Engraçado, eu até converso até com outro pastor, amigo. Eu falo, engraçado, as pessoas olham pra gente e acham que a gente é super-homem. Acham que a gente não tem problema. Acham que a gente não tem dor. Acham que a gente não sofre. Queridos, eu sou igualzinho a cada um de vocês, não muda nada.
Não muda nada. Eu sinto dor também. Eu sinto angústia também. Eu sofro também. Eu canso. Mas nada muda a minha alegria, a minha convicção, a minha fé e a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Nada. Nada. Mesmo no meio dos seus afazeres, querido, não perca a sintonia com Deus. Não seja um religioso que só conecta com Deus dentro de um templo, que só busca o Senhor dentro de um templo. Isso é religiosidade. Não seja religioso. Seja um homem e uma mulher de Deus, onde todas as esferas da sua vida, Deus está presente. E você com Ele, vivendo, fazendo, realizando, conquistando, existindo e sendo quem Deus chamou para ser. Uma forma de fazer isso é manter os pensamentos nele. Traga na sua memória as coisas que Ele fez. Traga na sua memória o amor dEle. Vai andar na rua, traga na memória a misericórdia dEle. Você acordou, você está de pé, você está na rua, você está trabalhando, você está fazendo, você está realizando. Traga na memória. Traga na memória. Lamentações. Esse livro, o próprio nome já diz. Esse livro, quem escreveu foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele profetizava, ninguém ouvia. Ele falava, ninguém escutava. Ele falava, as pessoas ignoravam. As pessoas o maltratavam. As pessoas não acreditavam nele. Ele foi conhecido como o profeta chorão. Foi preso, chorou. Foi açoitado, E aí ele escreveu um outro livro chamado Lamentações. Imagina. Um livro de lamento, de tristeza. Tudo que ele profetizou aconteceu. E por isso ele se entristeceu mais ainda, porque ele profetizava o julgamento da nação. Ele fez parte do... Ele não foi para o exílio babilônico, mas quando Babilônia invadiu Judá, ali estava Jeremias. Profetizando, só que ele profetizou antes, dizendo que isso ia acontecer, porque as pessoas tinham se corrompido, se desviado dos bons caminhos de Deus. Agora olha o que Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Esse homem, olha o que ele diz. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha isso, gente. É um grito da alma. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Queridos, eu não quero comparar o sofrimento. O sofrimento não se compara. Cada um tem o seu. Cada um vive a sua demanda, a sua intensidade de problemas. Sofrimento e dor não se compara. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. O que a gente vive hoje não se compara ao que esse profeta viveu. Não tem aquele ditado, comeu o pão que o diabo amassou? É isso aí. Foi o que esse cara comeu. Tanto é que ele escreveu um livro chamado Lamentações. Eu não estou fazendo comparativas, estou só querendo te alertar
para o seu estado de espírito. Esse homem disse: quero trazer à memória o que me dá esperança. Não quero pensar nos meus problemas, não quero pensar se as pessoas estão me ouvindo ou não estão me ouvindo, não quero pensar nos açoites que eu tive, não quero pensar nos apedrejamentos que eu tive, não quero pensar na dor que eu estou sentindo, não quero pensar na dor no meu corpo que está rasgado e moído por causa das chicotadas, dos problemas que eu enfrentei. Não, eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer na minha memória as promessas de Deus. Eu quero trazer na minha memória as misericórdias do Senhor, que é a causa de eu não ser consumido. Eu ainda continuo vivo. Eu quero trazer na memória a fidelidade dele, que é grande, porque ele é a minha porção. A minha alma grita isso e por isso esperarei nele. Lamentações 3, de 21 a 24. Queridos, terceiro ingrediente para uma vida vitoriosa. O primeiro foi a alegria. O primeiro foi a alegria. O segundo foi a oração. Terceiro ingrediente, a gratidão. Manifeste a sua gratidão a Deus em tudo. Verso 18 do que lemos do capítulo 15. Do capítulo 5, desculpa, de 1 Tessalonicenses. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Senhor, está doendo, eu não estou entendendo, mas obrigado, porque eu vou aprender com isso. Senhor, o sofrimento está grande, eu não estou conseguindo suportar, mas obrigado, porque eu sei que a tua boa mão me coloca de pé, me sustenta. A gente tem mania de reclamar, a gente tem mania de perguntar por quê, até quando, Senhor? Em vez de perguntar, agradeça. Fala: Senhor, obrigado, porque eu sei que alguma coisa o Senhor quer me mostrar com isso. Eu sei que alguma coisa o Senhor quer forjar no meu caráter. Eu sei que por isso alguma coisa o Senhor quer tratar na minha vida. Obrigado, Pai, por não ter desistido de mim. Obrigado por, mesmo através do sofrimento, me ensinar como devo ser, da forma que agrada o teu coração. Seja grato. Sabe, queridos, mesmo nas nossas orações, jogue um tempero de gratidão. Agradeça a Deus. Tem gente que fala assim: não, hoje eu vou só agradecer. Não, peça. Você é filho, peça. Clama a mim e eu responderei, diz o Senhor. Peça, mas agradeça. Agradeça. Porque sempre há um motivo para agradecer. Eu tenho certeza absoluta. Se eu perguntar para essas 14 pessoas que estão online comigo, se tem motivo para agradecer a Deus, você vai dizer que sim. Mesmo de repente na dor que você está vivendo, mesmo de repente nessa aflição, você tem motivo para agradecer. Então agradeça. Agradeça. Amém, Gi? Salmo 31, versículo 19 diz assim: como é grande a tua bondade, Deus. Como é grande a bondade que reservaste para aqueles que te temem, para aqueles que refugiam em ti. Deus é bom. Tem gente que acha que Deus castiga. Não, Deus não castiga. Deus é amor. Ah, ele está me punindo. Não, Deus não pune. Quem está te punindo é você mesmo, que não tomou a decisão de ser alegre, não tomou a decisão de viver uma vida de oração, não tomou a decisão de ser um homem, uma mulher grato a Deus. É você que está se punindo. Quando você não toma essa decisão, quando você não toma uma postura de homem e mulher de Deus alegre, orando, agradecendo, você está se punindo. Pare com isso. Mude a sua forma de vida. Deus é bom. Deus é bom. Deus é tão bom que Ele nos deu o que chamamos de livre-arbítrio, o poder da escolha. Deus é bom e nos deu o poder da escolha. Ele não nos impõe nada, Ele não nos obriga a nada. Entenda uma coisa: o que eu acho lindo do Evangelho é que Deus não nos obriga a nada. Ele simplesmente nos convida todos os dias:
Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é uma ordem, isso é um convite. Agora, ir vai depender de você. Estar aos pés dele para receber alívio vai depender de você. Ser alegre vai depender de você. Ser um homem, uma mulher de oração vai depender de você. Ser grato por tudo que acontece na vida vai depender de você. Seja grato por tudo. E por último, para finalizarmos esse devocional, não apague o Espírito Santo. O verso 19 do capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Queridos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia, operava o que tinha que operar e voltava para Deus. O Espírito Santo, ele não permanecia. E o Espírito Santo no Velho Testamento, ele só descia em 3 tipos de pessoas: reis, profetas e em alguns juízes. Reis, profetas e alguns juízes. Ele vinha, realizava o que ele precisava realizar, dentro do plano e do propósito de Deus, e voltava. Antes de Cristo subir aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, e de lá enviarei o Consolador, aquele que te convencerá de tudo aquilo que eu ensinei. Ei, o Espírito Santo veio e agora ele habita em você, ele não volta. O Espírito Santo fez de mim e de você morada. Morada. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas ele não volta. Mas corremos o risco, pelo comportamento da nossa vida, apagar essa chama do Espírito Santo. Apagamos o Espírito Santo quando vivemos em pecado, quando não fazemos coisas que agradam a Deus, quando deixamos de agradar a Deus. Olha o que o João, o Evangelho de João, 1 João, na verdade, sua carta, capítulo 3, versículo 7 em diante, ele diz assim: filhinhos, modo carinhoso dele nos chamar, filhinhos, não deixem que ninguém vos engane a respeito quanto uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, filhos de Deus, Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive mais no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Olha o que João está dizendo aqui. Quem é nascido de Deus não peca. Um dia perguntaram para mim: pastor, o que é ser nascido de Deus? Nós nascemos de uma mulher, amém? Alguns nascem cesariana, alguns nascem parto normal. Nós nascemos de uma mulher. Esse é o nascimento da carne, que a palavra de Deus diz. Quando nos convertemos, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Isso é nascer no Espírito, é nascer de Deus. Esses que se converteram, que realmente nasceram de novo, esses não pecam, não devem pecar. Se pecar, pede perdão, levanta e continua a vida. Para aqueles que nasceram de novo, o pecado não pode ser mais uma rotina de vida, tem que ser um acidente.
Não que não venhamos mais pecar, pecamos todos os dias, em pensamentos, em atos, em atitudes, é pedir perdão a Deus, sentir o perdão de Deus, se arrepender profundamente, lembrando que arrependimento não é choro, arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente. É se arrepender, não vai mais praticar esse erro e continuar a vida. Então os que nasceram de novo não pecam, permanecem santos. Sempre não, pode acontecer um pecado, um deslize, levanta, pede perdão, se arrepende e continua. Existem muitas pessoas, mesmo sendo crentes, vão brincando com o pecado, até que o espírito não suporta mais e se apaga. O rei Saul é um exemplo. O rei Saul começou bem, mas se desviou do caminho de Deus. Como o Espírito Santo saía na época, a palavra de Deus diz que o Espírito não estava mais com Saul. Apagamos o Espírito Santo quando pecamos, apagamos o Espírito Santo quando deixamos de buscá-lo, apagamos o Espírito Santo pela nossa teimosia. Que isso não possa acontecer na nossa vida. Então, queridos, entenda uma coisa. Quer ter uma vida vitoriosa, independente das circunstâncias? Esses são os ingredientes. Seja alegre o tempo todo. Ore o tempo todo. Ore o tempo todo. Seja alegre. Seja alegre. Seja grato o tempo todo. E não apague o Espírito Santo. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Que Deus colocou no meu coração ontem à noite, quando eu estava voltando de viagem. Eu fui meditando no carro, inclusive com coisas que eu ouvi lá e Deus foi ministrando no meu coração. Eu quis compartilhar com vocês nessa manhã ingredientes para uma vida vitoriosa: alegria, oração, gratidão e comunhão com o Espírito Santo. E, queridos, insista nisso todos os dias. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que a sua vida vai se transformar. Por causa desses ingredientes. Que se você colocá-los nessa receita da vida, ela será uma receita vitoriosa. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ore com fé. Peça a Deus esses ingredientes. Peça a Deus que você consiga, independente das circunstâncias, viver tudo isso que foi falado aqui. O importante não são as informações propriamente ditas. O importante é o que você vai fazer com ela depois. Esse devocional está terminando. O importante é o que você vai fazer com ele depois. Com isso tudo que foi falado aqui, com isso tudo que foi ministrado aqui. O que você vai fazer com isso depois? É aí que está a diferença. É aí que está a diferença. Amém? Vamos orar, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Nós continuamos firmes, crendo que neste novo dia que surgiu na nossa vida, será um dia abençoado, cheio da Tua graça, do Teu favor, porque na Tua presença tudo se faz novo, na Tua presença tudo se renova, tudo se recomeça. Por isso, Espírito Santo de Deus, obrigado. Estamos aqui gratos, Senhor, por esse dia, por o Senhor ter nos acordado e nos ter trago a Sua palavra. É verdade que existem conflitos, demandas, necessidades, dores, sofrimentos, mas, independente das circunstâncias, como diz a Tua palavra, podemos nos permanecer alegres, podemos nos permanecer firmes, felizes, entendendo que o Senhor é a fonte de toda alegria. O Senhor é a fonte desse estado de espírito alegre. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua alegria seja derramada sobre nós nesta manhã. Obrigado por nos ensinar que devemos ser homens e mulheres de oração. Homens que oram, te buscam, conversam contigo, têm esse momento íntimo todos os dias. Por isso, Pai, nos capacita, dê graça, sabedoria, força, para realmente sermos homens e mulheres de oração. Nos ensina a orar. Em nome de Jesus, Pai.
Pai, obrigado por nos ensinar que devemos ser homens e mulheres gratos o tempo todo. Por isso, Pai, diante da Tua presença nesta manhã, dizemos muito obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por se entregar naquela cruz por cada um de nós. Obrigado por ressuscitar e ser um Deus vivo hoje, fiel, que trabalha, que continua fazendo por cada um de nós. Obrigado pelo teu amor imensurável, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por estarmos aqui juntos, compartilhando do mesmo amor, da mesma palavra, do mesmo Deus que é único e verdadeiro. Não há outro Deus além de ti. Obrigado, Pai. Pai, obrigado. Nos faça viver atentos, a viver uma vida que alegre o teu coração e que não apague o Espírito Santo em nós. Que tudo que fizermos seja para honrar o teu nome, tudo que fizermos seja para justificar e nos tornar cada vez justos diante da tua presença por esse amor maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo agora por cada vida que está online comigo agora. Que o teu Espírito Santo venha visitá-los agora onde eles estiverem. Que comece o teu Espírito a soprar neles esse vento da alegria, esse vento da gratidão, esse vento de amor e misericórdia, que eles sintam, Senhor, a sua brisa agora onde eles estiverem, que eles possam ser tocados pelo Senhor. Toca na família, toca nos negócios, toca nos filhos, e que eles sejam agora renovados pela tua presença. Tira todo medo, toda angústia, toda depressão, toda preocupação, seja queimado agora pelo fogo da tua glória. Que eles possam viver plenamente, cheios de fé, de esperança e na certeza de que o Senhor está com eles. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor venha os abençoar com esta palavra, que eles sejam tocados como fomos aqui, que a tua presença seja real na vida deles como está sendo aqui, e que eles sejam transformados pela tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos continuar o dia de hoje no centro da Tua vontade, agradando o Teu coração e vivendo de forma alegre, orando e grato por tudo. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que essa palavra seja fonte de esperança para o seu coração. Que essa palavra seja vida na sua vida. Espero que você tenha sido tocado pelo Espírito nesta manhã. Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração e que você tenha hoje um dia extremamente abençoado, cheio da graça, do favor, da misericórdia e da unção de Deus sobre você. Amém?